Olá, professora! Essa é a videoaula da aula de Geografia. O meu nome é Janine Kinupa Ferreira Matede e o meu RGM é 053 4405. Como tema da aula de Geografia, nós estudaremos sobre a Amazônia, a sua preservação e também a sua destruição. A Amazônia é considerada uma floresta tropical do planeta e ela possui 5 milhões de quilômetros quadrados. Ela é imensa, a floresta amazônica. Infelizmente, devido à falta de sua preservação, esses 5 quilômetros, essa extensão, tem se diminuído, tem ficado menor com o passar do tempo. A floresta amazônica, ela é tão extensa que ela chega a ocupar 8 diferentes países sul-americanos. Vou citar eles: Brasil, Suriname, Venezuela, Guiana, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia. Então, quando nós falamos em floresta tropical amazônica, falamos de um tipo de floresta, falamos de um tipo de fauna e flora que tem 5 quilômetros de extensão. Não é que a floresta amazônica, tropical amazônica, ocupa somente o Brasil, como muitas das pessoas ainda têm essa ideia. Não, ela é imensamente extensa, que chega a ocupar até 8 diferentes países. Os primeiros, então, habitantes da floresta amazônica no Brasil, foram os índios. Os índios, quando ocupavam, ou os que ainda ocupam essa região, têm o papel harmonizador. Eles têm o cuidado e o zelo para com a natureza, pois eles entendem que a sua sobrevivência e as suas necessidades vêm dela. Então, a natureza estando bem, a floresta amazônica estando bem, eles também se encontram bem. Ou seja, há uma harmonia entre as necessidades dos índios, que é a população habitante dessa área, e também da Amazônia para com eles. Então, não há destruição, não há extinção entre as necessidades dos índios e o que a natureza e o que a floresta sofre. Há uma relação de cumplicidade, por exemplo, entre aspas, eu te ajudo que você me ajuda. Então, se eu utilizá-la de forma racional, eu vou tê-la de forma agradável a mim e as minhas necessidades também. O processo de ocupação, como eu disse antigamente, os primeiros habitantes da floresta amazônica foram os índios, mas o processo de povoamento dessa área tem se alarmado muito grande, tem sido desenfreada pelos recursos econômicos que essa área proporciona para as pessoas. De intuitos financeiros. Então, essas pessoas vão até lá com o intuito financeiro, com o intuito de somente retirar, de somente utilizar o que a floresta tem a oferecer e não a uma relação harmônica como os índios têm para com a floresta. Isso tem causado muito desmatamento, queimada, tem tido muito tráfico de espécies de animais, como eu já disse, pelo benefício financeiro que essas ações proporcionam para essas pessoas. A floresta amazônica tem se tornado, ultimamente, uma das preocupações ambientais mais alarmantes. As pessoas têm utilizado da Amazônia para recursos financeiros, para trabalho ilegais, para captação de tráfico de espécies, muito rápido durante os últimos tempos. E isso tem dado um efeito trágico na floresta de forma
de forma muito rápida. Então a floresta tem se acabado, a floresta tem se destruído, né? Não ela mesma se destruindo, mas as pessoas têm destruído a Amazônia de forma drástica nos últimos tempos, como eu já disse antes, pelo descobrimento do quanto ela é favorável nas conquistas financeiras, do quanto esse serviço legal de destruição de adquisição, de oferecimento de madeira, de espécies de pássaros e plantas para medicina, para esse tipo de coisa, é beneficente em questão de dinheiro. Então essas pessoas têm praticado nos últimos anos muita ações ilegais dentro da Amazônia em objetivar riquezas, em objetivar condição financeira melhor, né? Também é válido lembrar que essas ações têm dado um impacto ambiental muito grande. Primeiramente, na região onde a Amazônia se concentra. Claro, quanto mais próximo da situação, mais as pessoas conseguem sentir o quanto essas ações destruidoras, essas ações maléficas têm proporcionado para elas. A gente destaca as mudanças climáticas, né? A gente destaca a seca, pois as áreas que eram compostas por árvores e plantas foram queimadas, então mais área seca se tem, então menos respiração, ciclo de vida, né, da respiração das árvores e tudo mais, daquele refresco durante a noite pela quantidade de área verde por volta. As áreas mais próximas da floresta amazônica já conseguem sentir o quanto essa degradação tem afetado nas situações ambientais. Isso vale dizer que no primeiro momento, a maioria dessas degradações tem se sentido por essas regiões em volta da floresta amazônica. Mas isso não quer dizer que nós, que moramos um pouco longe ou um pouco mais afastado, não vá sentir essas consequências também. Muito pelo contrário, muitas pessoas acreditam que a Amazônia está longe, então a gente não vai sentir esse desmatamento. Então a gente de São Paulo sai daqui para desmatar na Amazônia e só eles vão sofrer as consequências. Não é bem assim. A floresta amazônica, como eu já disse anteriormente, no início da nossa conversa, ela tem 5 milhões de quilômetros. Ela ocupa 8 países. Então, às vezes desmatar ali pode não parecer maléfico, mas com o passar do tempo, a falta de plantações, a falta de oxigenação, a falta do ciclo natural da vida, porque você matou uma etapa desse ciclo, vai fazer consequências futuras em você também. Como eu já disse, pela falta de chuvas, porque isso você está quebrando uma etapa do ciclo de vida, pelas secas, pelo calor intenso, pois esses tipos de atitude, esses desmatamentos, essas queimadas, são esses tipos de consequências, esses tipos de malefícios que vão trazer pra gente. Não assim, rapidamente como para aquelas regiões em volta da Amazônia, mas futuramente, com certeza, isso vai também nos atingir. Vale lembrar que a fiscalização na Amazônia tem sido muito frágil. O nosso governo, infelizmente, não oferece recursos e mão de obra suficiente para esse tipo de fiscalização, pois a Amazônia, além da sua extensão, né, do quanto grande ela a gente precisaria de, vamos dizer assim, bastantes fiscais e bastante recurso para esse tipo de coisa. Infelizmente, também é válido lembrar que esse tipo de situação tem ocorrido devido à falta de fiscalização dessa área, da manutenção, do carinho para com a Amazônia e as ofertas que ela pode nos dar, com os benefícios que ela pode nos oferecer. A Amazônia também tem se tornado uma atração universal.
vamos levar. Vamos dizer assim, a Amazônia tem sido uma preocupação, como eu disse antes, não só dos brasileiros que temos a Amazônia em nosso país, mas de todo mundo. Porque, como eu disse, por enquanto, a gente sente pouco os malefícios que esses desmatamentos e essas queimadas traz. Mas, futuramente, a gente vai sentir isso bem próximo, de perto, tanto que a Amazônia, como eu disse como eu disse alguns minutinhos atrás, tem se tornado uma atração universal, não pela sua boniteza, infelizmente. A Amazônia é completamente diversa em sua fauna e flora, em sua beleza, claro, todos nós temos consciência disso, mas ela tem se tornado atração e preocupação não só dos brasileiros, mas de todo mundo, pela sua degradação, pela sua extinção. As pessoas estão usando de forma a reutilizar. Somente tira, sem colocar nada em troca, como os índios faziam. Utilizavam e reutilizavam, ou replantavam, ou recuidavam de volta para que esse recurso não acabasse. Mas não é isso que a gente tem feito, não é isso que tem tornado a Amazônia uma atração universal. É a preocupação alarmante da sua da falta de cuidado das pessoas para com ela, da sua extinção, do seu desaparecimento. E como eu disse, agora a gente não sente muito a profundo essas consequências dessa extinção da floresta, mas as pessoas já estão ficando preocupadas porque a certeza de que esses malefícios um dia nos atingirão é concreto, é real. Por isso, a Amazônia tem se tornado também uma atração universal preocupante, devido à sua biodiversidade está se acabando e a qualidade de vida não daqueles que somente têm a Amazônia por perto, mas também daqueles que precisam dela para criar remédios, para utilizá-la como forma de pesquisas, para melhorar a qualidade de vida das outras pessoas, não só brasileiros, mas também do mundo todo, porque a floresta é um patrimônio, claro, cabe a nós brasileiros cuidar primeiro, pois ela pertence ao nosso país. Precisamos de fiscalização e mais um tanto mais, mas não quer dizer que os benefícios da Amazônia precisam ficar somente restritos aos brasileiros, a somente